Sejam todos bem-vindos. Eu vou começar apresentando, né, o Fabrício, que chegou primeiro hoje aqui. Fabrício é diretor de vendas e de unidade de negócio. Isso inclui a parte de marketing também e a parte de lucratividade, né? Porque eu não entendo, você é responsável aí pela lucratividade das unidades de negócio, de várias unidades de negócio, na Sanofi Brasil, que é uma indústria farmacêutica. Ele cuida mais da área de prescrição médica, então são os medicamentos que demandam prescrição médica, ele tem todo o relacionamento com os médicos aí no Brasil, e Fabrício tem uma jornada muito bonita aí de carreira, fez um MBA nos Estados Unidos, entrou pelo Lilly lá, pensei que ele fosse se aposentar no Lilly, né? Quando eu conheci o Fabrício, ele era gerente, eu arrumei um mentor para ele, foi o primeiro início de um programa que a gente tem chamado Líderes Brasil. O mentor era o diretor América Latina da Pirelli, e ele aproveitou bem a mentoria aí, a gente continuou muito amigo, ele foi diretor de vendas do Lilly, e depois veio para a Sanofi agora, tá tendo muito sucesso, já foi, né, tá ganhando novas responsabilidades esse ano, indo bastante bem. Então, mas eu queria que o Fabrício falasse um pouquinho aí da jornada dele pessoal, família, onde ele nasceu, né, contar um pouco da história, só, rapidinho. Beleza, boa noite. Obrigado, Marcelo, aí pelo convite mais uma vez, né? Boa noite a todos aí, pessoal. Tem pessoal do Brasil todo, mas contando um pouco da minha história, eu sou de Londrina, do Paraná. Então, vi que tem um pessoal de Cascavel aí, então, pessoal do Paraná, boa noite. Sou nascido e criado em Londrina, fiz faculdade lá, fiz engenharia, né? Venho de uma família aí que considero que eu tenho 4 irmãos, eu brinco que eu tenho irmão de todos os tipos, né? Tenho um irmão que é irmão mesmo, que é de pai e mãe, tenho uma meia-irmã e tenho uma irmã que não é irmã, mas é irmã. Então, venho de uma família grande, sou casado, tenho um filho de 6 anos e um enteado de 14. Então, estou passando pela aprovação aí da adolescência, dos 14 anos. E torço por Londrina, pro Tubarão, mas como em Londrina todo mundo tem um segundo time, torço também pro Corinthians, né? Mas fiz toda a minha carreira sempre baseado na área comercial, então comecei em banco, trabalhei em agência, vendia cartão de crédito, abria conta corrente, depois trabalhei na Brasil Telecom, então também na parte comercial era CAM lá, né, que é Account Manager para a área de governo. Depois fui fazer o MBA nos Estados Unidos, aí entrei para o mundo farmacêutico, fiquei aí 11 anos no Lilly, entrei como representante de vendas, depois fui gerente distrital, e aí fui caminhando aí, trabalhando na inteligência de mercado, e depois fiz uma parte de área de marketing, então fui head de uma área de marketing, e depois diretor de vendas ali por últimos 3 anos no Lilly. E aí, amanhã, inclusive, eu faço 2 anos de Sanofi, e vim como BU Head, né, que a gente chama, de diretor de unidade de negócios, então onde tem marketing e vendas também. Mas sempre na minha vida, a parte comercial, a parte de vendas sempre teve um papel importante. Então é um prazer poder falar sobre isso também hoje à noite aí com vocês. E obrigado pelo convite mais uma vez. Legal. Quero apresentar o Fábio Xavier, que é tão amigo quanto o Fabrício, né? Esses dois são grandes amigos, né? A gente já se conhece há uns bons anos, já passamos... E meu irmão chama Fábio também, só para completar aqui. E o Fábio também é paranaense, né? Ele vai se apresentar, vai contar a história dele, mas eu vou contar rapidamente. O Fábio é diretor de operações, que significa vendas no varejo, né? O diretor de operações vendas da ReHap PB Kids, Grupo ReHap PB Kids, Planeta. Ele tem uma jornada muito interessante de carreira, o Fábio é jornalista, então, né, ele tem uma carreira diferente, então, agora que está todo mundo falando de storytelling e tudo mais, o Fábio sai na frente, né? E ele teve... Sabia que algum dia isso faria diferença na minha vida. Olha aí, e realmente vai fazer cada vez mais diferença. Visionário, né? Era um visionário. É isso aí. É isso aí. Ele passou pela Ambev, então ele aprendeu vendas na Ambev, que obviamente é uma escola sensacional, e de lá, de fato, ele veio para a ReHap. Eu lembro quando ele chegou na ReHap, eu fui mentor dele, né, no início, e ele chegou com a pilha da Ambev numa empresa que não era Ambev, então tinha que segurar camisa de força, né, aquele chazinho de erva cidreira, tal, para dar uma... Foi muito engraçado. Mas assim, desde o início eu falei com ele que ele não tinha que mudar nada.
Essa história dá para contar umas 5 lives aqui, dá para a gente fazer só para contar. Essa aí é boa, essa é boa. Eu estou lembrando agora da gente naquela sala lá, logo que você chegou, o Carlos pediu para você conversar comigo e eu falei, não muda nada, só dá uma abrandada aí no tom de voz, mas continua sendo você mesmo, que está ótimo, né? Mas fala um pouquinho da tua família aí, enfim, da tua jornada. Bom, boa noite, pessoal. Estou vendo que a gente já está aqui em 70 pessoas, 70 participantes. Fabricião aí, a gente na verdade não tinha muito, na verdade se conheceu aí no meio do caminho e eu tive contato com o irmão dele, com o Fábio, lá na Ambev, no início da Ambev, no início da história, Fábio Brito, né, parceiraço quando a gente era supervisor lá na Ambev ainda, foi meu colega aí, aprendi muito com ele. Meu conterrâneo paranaense, ô Marcelo, você tem um dedo bom, hein, cara? Você só traz gente boa, gente vê, do né? Paraná, aquela turma lá só tem sangue bom. Bom, pessoal, boa noite a todos. Eu sou paranaense lá de Toledo, então para os cascavelenses aí, é um prazer estar aqui. Tenho 36 anos, né, ainda só os cabelos que estão meio brancos, mas para quem trabalha em vendas, se tiver com o cabelo preto, tem alguma coisa errada, né? Se não tiver nenhum fiozinho branco, tá errado. Mas, assim, sou casado, estou há quase 17 anos com a minha esposa. A gente começou novinho na faculdade lá de comunicação, lá na PUC, em Curitiba. Tenho uma filha de 7 anos, maravilhosa, que é a Laura, um cachorro. Moro em São Paulo, né, desde 2016. Mas, como o Marcelo disse, sou jornalista. Fui novo estudar em Curitiba, morei em Toledo até os 15, 16 anos. Fui estudar na Capitar, né, porque Toledo ainda não era uma cidade tão estruturada quanto é hoje. Hoje, cidade de primeiro mundo, muito mais legal que Cascavel, né, apesar de ser uma grande cidade. E fiz a faculdade de comunicação social, morei fora um tempo, né, fui descobrir coisas novas nos Estados Unidos, aí voltei, concluí a faculdade de jornalismo e fui fazer o MBA, né? Então, trabalhava em agência de propaganda, em produtora, e aí vi que tinha um certo tino comercial ali, gostava da área comercial, gostava de criação, gostava de redação, gostava de edição de vídeo, mas gostava da área comercial. E aí eu tinha um grande amigo meu que era o Wiki, ele era dono de uma agência, me botou lá para trabalhar com ele, e aí ele falou, pô, você é um grande redator, cara, mas vem trabalhar comigo no atendimento. E aí comecei pela área comercial, fui fazer MBA lá na GV em Curitiba. E aí, no meio do caminho, tinha uns conhecidos lá, uns colegas que eram da Ambev. Falaram, pô, cara, você é garotão, tem saúde, energia, cara, estamos precisando de uns caras para bater uns pinos lá, não quer ir com a gente. E aí, cara, mal sabia aí onde eu estava entrando, né? E foi uma baita escola, né? Fiquei 10 anos na Ambev, entrei, né, como supervisor, lá num dos canais da companhia, né, e aí tive uma carreira bem legal lá, né, saí como, né, um gerente executivo comercial, tocando toda a área do Centro-Oeste para o canal de serviço, né, com um time muito bacana, aprendi muito. Assim, a Ambev, eu costumo dizer que foi minha grande escola de vendas e o varejo foi o MBA, né, porque eu achei que eu conhecia alguma coisa de vendas na Ambev, e aí, né, vim para a ReHap, de fato, quando vim em 2016, para tocar, né, era uma espécie de head de vendas, né, ainda não era uma função de diretoria. Aqui sim eu vi o que era a vida do outro lado do balcão, né, atendendo o cliente lá na ponta, né, eu conversava muito com o seu João, seu José, do Boteco lá na Ambev, mas eu fui agora ser o seu João do outro lado do balcão e de fato faz toda a diferença, porque o varejo tem um contato com o cliente e isso tem um valor muito grande, né? Então, enfim, essa é um pouco da minha história. Fui para a ReHap em 2016, quando deixei a Ambev, fiquei lá, tive esse choque cultural no início, mas que teve um enorme valor para mim, né? Aprendi muito, foi uma transformação muito valiosa. Fiquei 2 anos na ReHap, e aí achei que precisava conhecer outras coisas, fui lá para a Via Varejo, e aí peguei lá uma parte tumultuada da Via, com mudança de controle da companhia, mas foi uma baita escola também, fiquei lá por mais de 1 ano, e aí em seguida voltei para a ReHap, e aí cá estou,
né, tocando junto com o meu time aí toda essa loucura do ano de 2020, né, durante a pandemia. E estamos saindo do outro lado. Estou animado com o final do ano. Já retomamos os negócios, isso é o importante. O time está super motivado, Legal. batendo meta, crescendo. E é isso aí, Marcelão. Te agradeço o convite. Vai ser um prazer aqui trocar ideia com a turma. Bacana. Então vamos lá. Um pouquinho da nossa agenda. Eu vou fazer uma pequena introdução conceitual, né, sobre a questão do coaching de vendas. Em seguida, a gente vai ouvir duas histórias, cada um, Fabrício e Fábio, vão contar histórias, uma história que tenham vivido a respeito de coaching de vendas, e em seguida a gente vai seguindo algum processo aí de interação com vocês, algumas perguntas vão sendo apresentadas. Eu quero pedir de novo a vocês, né, a turma que chegou um pouco depois, que possa escrever as perguntas no QIA. Então, o QIA é o lugar de colocar as perguntas à medida que os conceitos, as histórias forem surgindo. Vocês podem escrevendo as perguntas lá, nós vamos administrar as perguntas e tentar responder a todas. Se a gente não conseguir responder aqui durante o evento, a gente vai responder a posteriori aí, via e-mail, enfim, via um contato direto com a pessoa. Tá legal? Mas, de qualquer forma, a gente vai tentar responder todo mundo aí, e se tiver perguntas similares também, ok? Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ver é uma provocação. Então, eu pedi a um grande amigo nosso aí, que é o Fábio Vazelli, que fizesse uma provocação sobre coaching de vendas. Né? O que incomoda em coaching de vendas? Eu achei que essa provocação ficou bem interessante. Pode passar. Boa tarde, Marcelo, tudo bem? Boa tarde, participantes. Tem uma provocação para vocês hoje, é sobre coaching, né? Nos tempos de pandemia, nessa mudança de atitudes que a gente tem, a pressão por resultados de curto prazo é grande. A forma mais simples de se dirigir a equipe é chegar e falar, vai e faz isso, mas não é a melhor forma de coaching. Um bom coaching parte de perguntas corretas, bem formuladas, com base nos resultados, e o próprio funcionário, com as respostas, vai sendo dirigido para um aprendizado mais duradouro e mais sustentável. Com a mudança de atitudes, através da repetição, a gente tem uma transformação da equipe. Então a pergunta é, a pressão pede para dirigir e dizer, vai e faz. E aí a construção e desenvolvimento das pessoas indica um pouco mais de tempo investido para poder fazer as perguntas certas e fazer a própria pessoa se construir. Então, é isso. Como é que fica esse dilema aí de curto prazo e de investimento de longo prazo? Legal. Eu achei essa provocação muito interessante, porque no dia a dia de nós gestores, né, e todos aqui têm equipes, na prática, essa coisa do curto prazo versus o prazo necessário, né, de desenvolver as pessoas, nem sempre bate. Né? Então, nós temos uma meta para cumprir da semana, a gente tem a meta para cumprir do mês, e como é que faz isso, né, de forma que as pessoas tenham um tempo de se desenvolver? Eu acho que isso é uma provocação interessante e a gente deve colocar isso aí dentro dos nossos conceitos e papos aqui como painelistas, né? Curto prazo versus médio prazo, né? Mandar fazer correndo ou desenvolver o sujeito com as perguntas e com um método mais profissional, vamos chamar assim. Então, boa provocação. Vou começar aqui falando um pouco de conceito, tá legal? Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, certinho? Sim, certíssimo. Então, nós estamos aqui nesse papo, né, sobre esse conjunto de workshops, que são os hábitos vitais do gerente de vendas em tempos de Covid. Então, isso é importante a gente tocar nesse ponto que é relevante. E hoje a gente está falando fundamentalmente de coaching de vendas. E a primeira mensagem que eu quero compartilhar com vocês é que o coaching de vendas tem 4 pilares, ok? Primeiro, o objetivo, depois a gente trata da realidade, o objetivo que a gente deseja. A realidade
É a realidade, é como é que a coisa é, a vida como ela é, né? A gente depois analisa opções de mudança, opções de possibilidade, de desafios, e aí a gente trabalha a questão do avanço. Então, de uma forma bem estruturada, aí, vocês que estão participando, a gente acredita, a gente teve um debate anterior, né, ao que a gente está tendo agora, que tudo começa com um objetivo. Então, quando você vai trabalhar a tua equipe, é fundamental que a questão do indicador de performance, ou dos indicadores chaves de performance, que você debate com a tua equipe, eu sempre sugiro, no máximo, 5, estourando 5 indicadores de performance. Esses indicadores de performance estão sendo monitorados e você vê naquele colaborador, eventualmente, durante o processo de revisão, um indicador que pode ser foco para a melhoria de performance dele. Então, a primeira coisa é identificar esse ponto onde ele não está bem, onde ele pode performar melhor, seja aí falando de vendas, né? O último indicador que eu indico olhar é o resultado de vendas, porque o resultado de vendas ele é fruto de outros indicadores. Então, você vai trabalhar o preço médio, ou você vai trabalhar a questão da positivação, a questão da conversão, ou quando você está falando de indústria farmacêutica, né? O Fabrício está aqui, né, quando você tem as curvas de conquista, você vai lá o número de médicos que estão em determinada fase, né, da curva de conquista. Então, você não deve olhar para o resultado final, mas para aquilo que constrói o resultado final. Então, dentro desses indicadores, não adianta cobrar, né? Olha, você está vendendo 200 e você precisa vender 300. Olha, você está vendendo 200 e eu estou vendo que aqui nos indicadores de desempenho, nos indicadores que constroem, estou vendo que você tem uma dificuldade específica nesse indicador que pode ser ticket médio, por exemplo. Então, nesses indicadores é que está o principal foco de transformação. Então, a primeira coisa é olhar o objetivo. A segunda coisa é a gente encarar a realidade, né? E a realidade acontece no campo, a realidade acontece na hora da verdade, ela acontece na hora do contato, seja um contato de influência, seja um contato no trade marketing, ou seja, num contato de tirar o pedido, né? Então, essa realidade, ela exige do gestor que ele observe em campo, né, como esse profissional ele está atuando, mas não especificamente olhar os resultados, mas principalmente os hábitos desse profissional. Então, a minha percepção e a minha orientação sempre olha, sempre que você for analisar a realidade, e o Fábio chamou muita atenção da gente no debate anterior, puxa, é muito importante observar em loco, é muito importante estar junto para ver exatamente o que está acontecendo. Mas o meu convite a vocês é que, ao olhar exatamente o que está acontecendo, você possa perceber os hábitos que estão por trás daquele momento, daquela ação. Por quê? Porque são esses hábitos que constroem fundamentalmente a nossa performance. Ok? Então, dentro dessa visão aí, a gente tem que ir para campo. E é claro, já que a gente está em momento de Covid, nem sempre dá para ir para campo como a gente ia antes. Mas eu firmo o ponto aqui que nós vamos ter que usar tecnologia, nós vamos ter que usar criatividade, mas nós temos que olhar o que está acontecendo em campo. Isso é insubstituível, ok? Relembrando vocês, tem o QIA, vão criando as perguntas e vão colocando lá, porque a gente vai ter um espaço longo aí de tempo para responder essas perguntas de vocês. Então, realidade é o segundo ponto. Terceiro ponto são as opções. Muitas vezes eu coloco isso para as pessoas, que as pessoas acham que tem muitas opções. Nossa, eu posso fazer tudo. E hoje está na moda, né? Tem gente que quer tudo ao mesmo tempo agora e não sai do lugar. E aí, né, procura ajuda, procura coach, procura terapia, puxa vida, eu preciso me satisfazer com algumas coisas e tal. Mas na prática, a gente não tem tantas opções assim. Então, é muito importante a gente, na conversa, e aí entra um conjunto aí de perguntas que o gestor deve fazer para o seu liderado, começar a fazer perguntas para que ele, o liderado, entenda as oportunidades e as opções e os desafios que ele tem para melhorar.
Então ele sabe que ele não pode se transformar no super-homem, né? Ele não sabe que ele sabe que ele não pode se transformar numa pessoa diferente daquele é. Então, é muito importante que nesse momento a gente inclusive direcione o nosso liderado para os pontos fortes que ele já tem, para as fortalezas que ele já carrega em si. Todos nós temos fortalezas e todos nós temos pontos de muito desafio. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês é que o gestor, ele olhando de fora, ele vê com mais clareza essas coisas. Então, ele deve falar, puxa vida, você é um cara mais de pessoas, olha, poxa, você é um cara mais de processos, você é uma moça que está mais ligada à comunicação, ou você é uma moça que está mais ligada a controle. Então, nesse momento de analisar as opções, para que a própria pessoa escolha o caminho que ela vai seguir, a nossa recomendação é que a gente deve olhar os pontos fortes daquela pessoa, sem querer transformá-la, né, na Mulher Maravilha. Mulher Maravilha só existe no filme, né, no desenho, no quadrinho, no desenho animado. Na prática, a gente tem Marcelo, limitações. Por favor. Eu sei que a gente não combinou as interrupções, mas sim, assim, sim. eu acho que... Mas é legal, vai lá. A ideia é ter um papo e você tocou num ponto que eu pelo menos acredito muito, e antes desse nosso encontro aqui, eu estava num momento de construção de PDI, inclusive, de um dos nossos executivos. E assim, esse é um desafio grande, né? Porque quando você vai construir o PDI de um executivo, cara, não é um... Explica o que é PDI para a turma, porque é uma linguagem... Quando você vai construir um plano de desenvolvimento, né, de médio e longo prazo de um executivo, diferente, né, de você falar de uma função inicial ali, de um supervisor ou de um vendedor, né? Porque você precisa pensar não só nele, você tem que pensar no time dele, na área dele, né, naquilo que ele precisa construir para a companhia. E foi engraçado, porque a gente estava batendo um papo e que eu acredito muito nessa questão de, claro, é importante fechar o gap, né? É importante você olhar para aquilo que o cidadão ou a cidadã tem de dificuldade no dia a dia, mas assim, o que eu, pelo menos, venho atacando muito com o time é essa questão do ponto forte, né? Qual que é o ponto forte que eu posso potencializar do cidadão ou da cidadã que vai transformar ele numa pessoa única, imbatível. E a gente brinca aqui o seguinte, que normalmente a gente contrata pelo talento e desliga por aquilo que a pessoa não sabe fazer direito, né? Então, não sei porque que a gente contratou o fulano. E aí, a gente tem falado muito disso, e nesse papo que eu estava com um dos nossos executivos agora, a gente tinha selecionado um dos pontos do assessment dele, da avaliação dele, que ele considerava como gap. E o que a gente fez? Falou, cara, qual é a tua maior fortaleza? A maior fortaleza dele é um cara super organizado. Então, como é que a gente vai pegar essa tua dificuldade, vai encaixar dentro da tua fortaleza, para que você possa usar a tua fortaleza para carregar esse ponto que você não pode fazer feio, né? A gente diz o seguinte, tem coisas que você não vai bem, vamos desenvolver para não fazer feio e não transformar num limitador, e vamos acelerar aquilo que você faz bem. Então, como a gente acabou de sair desse papo, falei, bom, deixa eu conectar com o Marcelo aqui, porque tangibiliza bem, né, no dia a dia, como você pode pegar o negócio, a questão do ponto forte, para potencializar aquilo que a pessoa não faz tão bem. Legal. E é isso aí. Você tocou num ponto que eu não tinha tocado, que é, claro, a gente vai se concentrar no ponto forte, mas tem requisitos mínimos, básicos, né? As pessoas têm que pelo menos tirar a nota 5, né, nos outros quesitos. Ela não precisa buscar o 10. Tirou nota 5, passa raspando, mas passa. Mas a gente aceita que tem quesitos que ela não é tão boa e a gente não distrai a energia dela, não torna difusa, não divide a energia para assuntos em que ela nunca vai se transformar numa ótima performance. Claro, cara, porque o que gera valor para a companhia, o que gera valor para a companhia da pessoa é o talento dela, cara. Se a gente pegar aquilo que ela tem talento, e não existe uma pessoa que é talentosa para tudo, né? Ela vai canalizar, sempre vai ter um caminho onde ela vai conseguir trilhar melhor. Então, se a gente conseguir canalizar a energia dela para isso, a gente de fato aproveita o talento da pessoa. Coisa que eu vejo as companhias muitas vezes não fazendo bem. E as pessoas se culpando, indo para casa frustradas, porque o gestor virou para ela e falou, bom, veja bem, seu gap é esse aqui, agora você precisa escrever com a mão esquerda. Pô, mas eu não sei escrever com a mão esquerda. Vou escrever aqui, vou fazer uns garranchos, vou assinar meu nome, para caso eu tenha um problema com a direita, eu escrevo o nome com a esquerda.
Mas, cara, me faz escrever com a direita que eu tenho a letra maravilhosa com a direita. Então, esse é um Vou ponto contribuir assim, que muito mais. eu tô quase que pregando ele em todas as rodas de conversa que eu vou, porque eu fui de uma escola onde o gap era muito importante. Né? Na Ambev, foi uma escola por muito tempo onde você tem que fechar teu gap, você não é bom nisso, não é bom naquilo. Baita escola, não. Era focada no gap. E hoje, cara, eu vejo o outro lado. Né? Eu, por exemplo, durante minha década lá, poderia ter aproveitado muito mais meus talentos do que só olhado para aquilo que eu não fazia de tão bom. Então, isso é um ponto super importante para quem está assistindo aqui. Legal. Então, nós falamos aí do objetivo, onde, né, a gente tem que mirar aquele objetivo, a gente falou da realidade, a gente falou das opções, e por fim, a gente tem que falar do avanço. Olha, então, o que faremos? Então, eu apresentei as opções, e aí essa turma que trabalha contigo, ela tem que se comprometer num ponto inicial. Então, qual é a ação que ele vai fazer até a próxima revisão? Eu recomendo no processo de coaching sempre um processo semanal. Eu prefiro trabalhar pequenos incrementos, bem pequenos, pequenas mudanças, mas com um ritmo estruturado, disciplinado e de curto prazo de revisão. Ninguém muda muita coisa da noite para o dia, mas você pode pedir para fazer uma pequena mudança. Então, sempre pensa pequeno, sempre pensa... tem um livro maravilhoso chamado Atomic Habits, em que ele fala assim, das pequenas mudanças que podem provocar as grandes mudanças. Né? Então, se você... Vou dar um exemplo. Se você quer entrar em forma e você passa a ter um café da manhã mais adequado, segundo a sociedade americana, né, a sociedade médica americana, tomar um bom café da manhã é um dos itens mais importantes para você ter uma vida saudável. Tá? Então, você não precisa mudar toda a tua dieta durante o dia, começa só por um ponto. Né? E quando eu falo do coaching de vendas, a gente às vezes quer que o vendedor se transforme, né, da noite para o dia numa outra pessoa. Provoca um único comportamento, um único hábito de mudança para que ele faça aquele avanço. E nesse único hábito, você pede o compromisso dele. Então, ele vai fazer um compromisso e depois vai te contar aquela história logo uma semana depois. Mais de uma semana, a coisa se perde. E aí ele começa a nem lembrar do que ele fez ou deixou de fazer, e aí você está perdendo o processo. Então, resumindo, dentro dos hábitos aí do gerente de vendas, e a gente está falando especificamente agora do processo de coaching de vendas, basicamente é orientar tecnicamente a equipe para executar, agir com determinados hábitos e técnicas para a execução da estratégia. Então, coaching de vendas é isso, orientar a equipe para fazer alterações, mudanças na forma de trabalhar. Tá legal? Então, eu termino esse bloco aqui e vou pedir quem gostaria de contar a primeira história. Fábio já começou falando, vamos ouvir agora a voz do Fabrício, né? Botar o Fabrício para trabalhar um pouco. Fabrício, começa contando uma história tua ligada aí a coaching de vendas. O que já aconteceu contigo no coaching de vendas? Não, beleza, Marcelo. Acho que assim, para começar o nosso bate-papo aqui, mais que uma história, eu vou contar a minha história, né, em relação a coaching, né? Porque, como eu falei para vocês, eu comecei como representante de vendas no Lilly, né, que é um laboratório farmacêutico, comecei visitando os médicos, e depois de um tempo eu fui promovido para ser gerente distrital. Foi a minha primeira experiência gerenciando aí uma equipe de vendas. E aí que você começa a perceber como a parte do coaching, né, a liderança por si só começa a ser bem diferente, né, de você ser o representante, aquele que vai lá e faz a venda. Então, você tinha todo o controle, você tinha seus clientes, você ia lá e fazia isso, e você passa aí a gerenciar as pessoas que fazem isso. Então, o primeiro aprendizado forte é que o resultado mais não depende de você, depende do teu time. Né? Então, quando você olha o teu time, né, e você fala, poxa, eu não posso ir lá vender para aquele médico. Né? Na indústria farmacêutica, a gente acompanha muitos representantes no campo. Então, o dia a dia é você sair no campo junto com os representantes, entrar no consultório médico, ver como é que ele está fazendo a propaganda, né, a interação com o médico, e depois normalmente a gente brinca que depois você faz, eles falam she-coaching, né? Então tem um termo lá que eles falam, porque é o feedback que você dá depois da visita.
E aí eu fui começando a entender como é importante, né, e cada um tem sua característica, cada funcionário, cada vendedor tem sua forma de fazer, e às vezes a gente acha que só a nossa que funciona, né? Então tem várias formas de você conseguir chegar no mesmo resultado. Então, como o próprio Fábio falou, tem gente que é mais comunicativo, tem gente que é mais científico, gosta de apresentar mais dados, como também o cliente também tem uma variação grande. Então, cada vendedor ali, né, cada membro do time tinha uma característica. Então, eu tinha que realmente me adaptar a cada um deles. E eu venho de uma escola, né, que o próprio Lilly, que eles batiam muito, né, e batem até hoje nessa parte do coaching. E a parte do coaching, treinamento de coaching era muito estruturado, porque acho que tem um princípio básico, quando a gente fala de coaching, né, eu gosto de fazer muita analogia, você faz uma analogia com esporte. Né, então, o coach surgiu da onde? Né, dos técnicos. Né, o coach é o técnico do cara do esporte. Então, você fala um jogador de tênis, por exemplo. Né, por que o cara tem um treinador? Né, você fala o melhor jogador, sei lá, o Djokovic, né, o Nadal, esses caras todos, eles têm um treinador. E eles jogam muito melhor que o treinador deles, né? Então a técnica deles é melhor. Mas esse cara precisa de um cara ali, um coach, que vai ajudar ele a entender aonde tem alguma oportunidade de melhoria, vai ajudar ele a pensar em como ter essas opções ou um plano de ação para poder se desenvolver cada vez mais, porque o que a gente quer? A gente quer que o nosso time esteja performando no máximo. Né? A gente quer que cada vendedor esteja ali entregando, né, o seu potencial máximo. Como ele mesmo quer, está operando no potencial máximo dele. E aí o papel do coach entra exatamente para isso, para poder ajudar esse vendedor a atingir esse potencial máximo ali, né, de vendas, de resultados, de tudo isso. Né, de uma forma que se beneficie tanto o grupo ali, né, a empresa e ele mesmo, no desenvolvimento pessoal dele. Então, essa parte do coach, ela é fundamental. E aí, quando eu comecei a me desenvolver mais, e eu vi que tem técnicas para isso, né? E é importante também a gente salientar que tem uma diferença muito grande entre feedback, entre coaching e entre mentoria, né? Então, quando a gente fala de feedback, é você falar exatamente a tua opinião. Quando a gente fala de mentoria, é você passar a tua experiência. Então, você pode ser mentor de alguém que já viveu aquela experiência. E o coach, você não necessariamente precisa passar por aquilo, porque existem algumas técnicas que te ajudam a você chegar naquele resultado, que é um pouco do que o Marcelo falou dos 4 passos ali, né? Então, você tem um estado atual, você tem um estado desejado, então você tem teu objetivo, né, onde você quer chegar, você tem tua situação atual, onde você está, e você precisa ter um plano de ação para chegar lá. Só que também não adianta você dar a resposta para essa pessoa de como, cara, você vai para o Rio para São Paulo, pega a estrada aqui, pega a Dutra e segue e acabou. Você tem opções de como chegar lá. Você pode ir de avião, você pode ir de bicicleta, você pode ir de carro, enfim. Então tem N opções. Só que cada um tem seus próprios recursos. Então, quando você trabalha no coaching, você ajuda a pessoa, com os recursos que ela tem própria, a conseguir construir esse plano de ação numa condição que ela consiga entregar. Então, por exemplo, o cara não tem dinheiro para pagar um avião, mas ele pode ir de carro. Então, talvez a melhor opção para ele é ir de carro. Né? Então, quando você trabalha em vendas, né, você você fala, cara, você tem que ser mais científico, ou você tem que fazer... Na verdade, quem tem que responder essa pergunta de como chegar lá é a própria pessoa, né, independente do coaching que você está dando para qualquer coisa que seja. Então, se eu quero melhorar meu saque no tênis, né, eu vou passar um vídeo, vamos pensar junto como é que... então tem uma parte ali, mas a pessoa que vai ter que decidir e escolher como que ela vai construir esse plano de ação, porque ela precisa ter os recursos dela. Né? O recurso que eu tenho não é o mesmo que o Marcelo tem, não é o mesmo que o Fábio tem. Por isso que o processo de coaching em si, né, ele está muito ligado a fazer perguntas, né, para que a pessoa, porque você ajude a pessoa a pensar e construir aí esse plano de ação para um determinado objetivo que ela queira conquistar. E aí essa técnica você pode aplicar para qualquer coisa. Então essa é um pouco da minha experiência, por isso que eu acho que assim, você também ter treinamento, e essa é uma parte muito importante, porque um gerente hoje, como eu falei, você não é o cara que vai lá vender no final do dia. Então você precisa ter o time performando ao máximo, então 80% do teu tempo você tem que investir nas pessoas, você passa a gerir pessoas. Então esse tempo que você investe com cada um dos seus membros do seu time aí com esse processo de code de desenvolvimento é o que vai fazer o teu resultado explodir. Então você precisa estar gerenciando essas pessoas para que elas estejam performando aí no máximo que elas têm. Então, só um apanhado gerar um pouco da minha experiência, da minha vivência com coach. Legal. Fábio, tem uma história para contar para a gente? Eu tenho, mas eu queria só voltar qual que é o primeiro vídeo? Qual era o nome do colega que fez a Fábio, teu xará. É Fábio, né? É Fábio, isso. Eu estava na dúvida se era Fábio. E da Rumbo, né?
acho que é da Rumo. Não, da Perfect Vanmelli. Ok. Perfect, faz abalamentos, faz frutela, todo mundo é cliente. Mas estava escrito Rumo na camiseta dele, mas era Rumo 2020. Fiquei na dúvida, então, ok. Mas assim, eu acho que a gente acabou não respondendo a pergunta dele, né? E eu acho que é importante a gente colocar, porque foi uma pergunta bem relevante e todo mundo passa por isso em qualquer nível, que é eu falando de curto prazo versus longo prazo, né? O quanto eu coloco de energia, né, cara, eu olho para o curto, dou as respostas logo e falo para onde o time tem que ir, ou deixo que o time descubra, faço o processo de coaching e aposto no longo. Assim, na minha cabeça, pessoal, deixa eu só tirar aqui que tá com. Deixa eu fechar o WhatsApp, que tá bombando. Isso aí. Por onde eu passei, assim, nesses 13, 14 anos de carreira, que eu vejo que toda vez que o gestor, a companhia, a unidade de negócio toma a decisão de curto em detrimento do longo, em algum momento a companhia ou o líder ou a equipe se arrepende, né? Então, eu passei por isso, tenho N exemplos aqui para contar, mas toda vez que você deixa de olhar para o longo prazo, né, para o desenvolvimento de forma onde você consiga, de fato, amadurecer a liderança, né, da forma correta, usando os procedimentos de coaching ou os demais que são indicados, normalmente o líder se arrepende. Então, tentando responder um pouco a pergunta dele, eu acho que nunca vale a pena você olhar para o curto prazo, você paga um preço muito alto por isso. Olhando um pouco para os exemplos de coaching, assim, e olhando um pouco também pela experiência, eu vou lá atrás, né, quando eu comecei na minha vida em vendas lá na Ambev, como supervisor de repositor de supermercado. Então, tinha lá um time de repositores, inclusive o irmão do Fabrício era meu colega, e a gente tinha lá uma base de lojas que a gente precisava visitar, e a Ambev tinha um método, né, o coaching para desenvolver aquele time de repositores, que é um time, né, da base da pirâmide, né, da base de vendas, né, a porta de entrada para a carreira de vendas dentro da companhia, antes de ser vendedor. E, cara, é um desafio, né, você desenvolver, né, um time tão diverso como aquele. E eu lembro que, assim, eu era comunicador, né, jornalista, não tinha nada, não tinha nenhuma experiência no mundo de vendas. Uma das coisas que eu acreditei, que um gestor meu me fez acreditar, era que se eu usasse o método de forma repetitiva, eu iria não só ajudar meu time, mas aquilo iria me ajudar a me desenvolver para poder depois desenvolver meus times ao longo da minha carreira. E foi o conselho mais importante que ele me deu, porque aquilo me ajudou muito, né? Consolidou uma baita base para depois eu conseguir levar os aprendizados para as demais posições e para os desafios que eu enfrento até hoje. Então, acho que a parte da consistência, da repetição, principalmente para quem está no início da carreira, acho que é uma dica bem legal, assim, para mim funcionou bastante. E com esse processo, aí levando já para os dias atuais, quando eu estava na ReHap, ainda, né, 2 anos atrás, a gente não tinha nenhum processo, nenhum método de coaching. Entrou um novo superintendente na nossa companhia e ele não tinha nenhum grande método Grow ou qualquer desses mais divulgados, né, e de mercado. Ele criou o método dele, construiu o processinho, botou na mão do time de regionais, na mão do vendedor, na mão do gerente e botou aquele negócio para acontecer e todo dia ele tomava pressão porque o resultado dele não acontecia. E ele fala, calma, me dá aí 2, 3, 4 meses que você vai ver que o meu resultado ele vai aparecer, eu estou fazendo ele da forma correta. E ele construiu o processinho dele lá, que ele deu um nome qualquer, e treinou o time, acreditou nisso, e mais do que fez o time acreditar que aquilo iria ajudar, porque era o único caminho. O time já tinha tentado de tudo, nada dava certo, ele acreditou que o líder como desenvolvedor poderia ajudar muito a virar o resultado. 3, 4 meses depois, ele era o melhor indicador de conversão da companhia. Isso rende frutos até hoje na região onde ele construiu esse processo.
Do outro lado, eu fui viver, né, um outro mundo numa companhia que tinha botado um baita investimento num programa de gestão, onde você tinha várias práticas de gestão para a base, né, muito focadas no processo de coaching, investimento milionário em cima do programa. Só que a forma como foi vendida para o time, esse programa de gestão e de práticas, foi a forma tradicional, né? A forma top-down, né? Sem fazer a venda do porquê a gente teria que fazer aquilo e com foco grande na punição, né? Quem não fizesse era penalizado na remuneração, era desalinhado, o gerente era desligado. E aí, no meio do caminho, né, eu fui para essa companhia, no meio do caminho eu acabei assumindo essa posição, que era uma posição de modelo de gestão, né? E aí eu fui entender porque que o negócio não pegava. E não pegava porque a turma não comprou. Era um baita programa, assim, poderosíssimo, detalhado, com as atividades dia a dia, hora a hora, programa para registrar, mas não foi vendido da maneira correta. E o negócio não virou. Então, assim, eu acho que a moral da história aqui é que você pega um exemplo de um negócio que não tinha grandes investimentos, né, que um gestor da companhia acreditou, botou para rodar e produzir resultados, e uma outra companhia de um segmento não tão distinto, né, ainda também de varejo, onde a companhia implementou um programa que tinha tudo para dar certo, mas queimou a largada e acabou não trazendo os frutos que gostaria, e no fim acabou até matando o programa porque ninguém acreditava. Então, acho que aqui tem uma moral bacana, um aprendizado legal para a gente levar aí eu pelo menos trago para a vida. Toda vez que eu vou implementar, eu preciso fazer a turma acreditar naquilo e aplicar com consistência para que gere resultado no longo prazo. Eu vou encerrar então essa fase e vou pedir para você colocar uma primeira pergunta. Então agora a gente vai começar basicamente uma sessão interativa. Eu vou colocar algumas perguntas aí que a turma já tinha me enviado e a gente em seguida vai começar a ler as perguntas que você nos enviou, tá bom? Então, Juliana, por favor, coloca aí a primeira. Bom dia, pessoal. Eu sou o William e tenho uma pergunta para fazer para vocês. Vamos ver se vocês podem me ajudar. Como aplicar o coaching nos dias de hoje? Já que vivemos um momento de distanciamento social, um momento em que aquele tete-a-tete que gostamos não está sendo possível, como devo aplicar o coaching? Vocês podem me ajudar? Obrigado. Qual dos dois aí gostaria de responder? Cara, eu me disponho, assim, de fato é um desafio muito grande, mas assim, acho que primeiro, uma vez que a questão da presença ela está limitada, né, acho que tem que ter um combinado antes com o time, né, de como você vai passar a atuar, né, de como a equipe vai precisar mudar a forma de atuar para ser avaliado agora de outra forma. Então, vou dar um exemplo. A gente aqui tem os gerentes regionais, né? Então, alguns estão voltando para o campo, outros, em função de serem de grupo de risco, estão em casa e vão fazer as visitas remotas. Uma vez que a gente combinou com eles que a visita é remota, né, e o que ele vai avaliar, ele vai ser avaliado pelo superintendente ou pelo gestor dele a partir disso. Acho que esse combinado, né, tá bom, e agora, como fica, é importante fazer antes de sair dando coaching, né? Então, acertar os novos parâmetros para aquilo que ele vai ser avaliado daqui para frente, e aí como você vai aplicar o coaching depois, e como você vai observar a forma como ele vem atuando. Ok. Fabrício, quer fazer algum comentário? Sim, se eu puder complementar, acho que esse é um grande desafio hoje, né, da questão de você estar longe, ainda mais para, por exemplo, no nosso caso, indústria farmacêutica, que você é acostumado, a gente fala muito de dar o coaching em cima da observação do que você tem dentro do consultório do médico, quando o representante está fazendo a promoção ali, né? Então você perde isso, então você não consegue mais acompanhar ele na atividade do dia a dia, então essa parte do coaching você perde. Mas ao mesmo tempo, né, como eu falei, é uma técnica, né? Então você pode aplicar ela, né, remotamente também, mas isso vai depender muito aí do relato do que está sendo coachado aí, né? Então do coachee. Porque vai depender dele falar, olha, eu estou com esse problema, né? Então esse é o meu estado atual, eu
meu estado desejado é esse, e aí você começa, através da conversa, através das perguntas, tentando ajudar ele a construir as opções, como você falou, e depois desenhar o plano de ação. Então, quando a gente se atém à técnica, você consegue aplicá-la remotamente também, mas você perde essa parte da observação. Então, aí você vai ter que talvez depender mais de como essa pessoa vai te passar aí, ou vai desenhar como é que está o problema, ou qual que é o objetivo aí que vocês precisam trabalhar. Como você falou também do KPI, então talvez tenha um KPI mais específico que você está vendo que tá mais complicado, então você pode falar um pouco mais sobre isso. Mas sempre na conversa de coaching você vai ter que ter o tema central, vai escolher qual é o problema ou qual é o ponto que vocês querem discutir naquela sessão de coaching mais específica. Visando sempre aumentar a performance e resultado, né? Vamos lá. Você pode passar, Juliana, mais uma pergunta, por favor? Oi, Marcelo. Eu sou a Débora, eu sou de Goiânia, sou gerente regional de uma indústria farmacêutica. Atualmente, nos times, nós temos encontrado várias pessoas de gerações diferentes, né? E principalmente uma nova geração que são os baby boomers, que agora passam a conviver com a geração X, Y e Z. Minha pergunta para você é como o líder prepara os seus gestores para lidar com essas pessoas, ou seja, com essas gerações totalmente diferentes, com ambições diferentes, com atitudes diferentes e que trazem muitos conflitos para dentro do time. Como que nós preparamos o nosso gestor para lidar com isso? Obrigado. Ela deve ter uma turma jovem, né? Pintando já o set lá na equipe. Eu acho que essa é uma pergunta interessante. Fabrício, quer começar respondendo aí? Posso começar. Acho que volta um pouco no ponto que a gente falou, né? Porque o coaching, né, é uma forma individualizada de você tratar dali o funcionário. E eu acho que cada um tem sua motivação, né? Então, desde o baby boomer, XYZ, aí, enfim, qualquer geração que seja, ou qualquer pessoa que seja, acho que o que a gente precisa entender é qual que é a motivação intrínseca dessa pessoa. A gente sabe que essas novas gerações aí, elas estão mais baseadas em experiência, né? Nossa, o Fábio é novo ainda, mas eu que sou também um pouco mais velho, não sei, Marcelo, se eu sou mais velho que você ou não, mas a gente parece ser, não sei se é não, mas parece. Não sei. Mas assim, acho que era aquele sonho de, sei lá, talvez comprar uma casa, ter um carro, né? Então a gente vivia muito nessa época. Agora, essa nova geração quer mais experiência, né? Nem tem tanta preocupação em ter e mais em experimentar e fazer essas coisas. Mas acho que todos nós temos essa motivação e nós precisamos entender. Então, nessas conversas individuais aí com cada membro da nossa equipe, é importante a gente descer nesse nível, né? E criar aquele ambiente de confiança para que eles possam se abrir, né, e conversar com a gente e entender aonde está realmente a motivação de cada um. Porque uma vez que você entende a motivação de cada um, você pode construir em cima de como que você pode ajudar ele a atingir esse objetivo ou, né, em cima dessa motivação, como é que você ajuda ele a conquistar aí os resultados, né? Então, até eu vi uma vez, existia um livro que falava The Dream Manager, né? Então, que era o gerente que gerenciava os sonhos, né? E tinha uma empresa que até aplicou um pouco isso. Porque cada um tem um sonho. Eu quero ter uma casa, ou as novas gerações, elas quero viajar, né, nas minhas férias. Então, talvez quando você traz isso, como é que você vai fazer viajar? Se você bater a sua meta, você consegue ganhar um tanto de bônus aqui, que você vai ter dinheiro para... Então, como é que você liga a meta, né, o objetivo da pessoa com o que ela tem que fazer para atingir lá? E talvez isso você tangibilize melhor e consiga até motivá-la de uma forma diferente. Eu quero comprar uma casa, enfim, seja o objetivo que for, você consegue trazer aí talvez um pouco para isso. Mas é difícil, mas é diversidade, cada um vai ter uma forma, por isso que essas conversas individuais são importantes. Vou só pegar um gancho no que você falou. Eu apliquei essa técnica do sonho num projeto que eu fiz para as revendas da Vivo, as revendas B2B da Vivo. E foi um sucesso retumbante. Basicamente, assim, uma coisa muito simples, que é o quadro dos sonhos, porque a pessoa tem o sonho, mas ela esquece no dia a dia. A gente esquece. A gente faz aquele plano de início de ano, tal, né, que a gente vai fazer A, B e C. E aí, no dia a dia, o dia a dia vai consumindo a gente. E a gente simplesmente criou um quadro, deixou o quadro na baia de cada um, e nas reuniões semanais todos eram lembrados dos sonhos que tinham se comprometido
se comprometido consigo mesmos, né, a realizar aquele sonho. E aquilo aumentava tremendamente o foco das pessoas na sua performance, tremendamente. Então, esse processo funciona assim, eu já apliquei isso com muitas pessoas, ele funciona muito bem, e o segredo é um pouco do que o Fábio falou da batida, né? Se ela todo dia chegar e relembrar daquele sonho, ela encontra forças para se dobrar à realidade, né? Senão ela fica lutando, criando confusão, e gente jovem, né? Que eu tenho filho jovem, então a gente jovem quer que o mundo se dobre a ele, né? Mas quando você coloca um alvo do sonho, ele se adapta com o objetivo de cumprir o seu sonho. Acho que essa é uma boa saída. Cara, assim, difícil, essa é uma pergunta fácil de responder, né? Assim, pode gastar também outras 30 horas falando sobre esse ponto aqui. Você vê que a nossa amiga ali que fez a pergunta de uma indústria farmacêutica lá de Toledo, né? Na Prate Dona 12. Você vê que os paranaenses são bairristas, veja, né? Como eu ouvi dizer que Curitiba está na Grande Toledo, né? Faz parte da Grande Toledo. Exatamente. Mas vamos lá, assim, eu estava pensando enquanto vocês falavam, acho que tem algumas coisas básicas, que a primeira delas é você aceitar como líder, cara, que teu time, que existem pessoas diferentes no time, né? E parece algo básico falar isso, mas em alguns times e algumas companhias, elas sempre procuram montar os times, na verdade, todo mundo com a mesma cara, né? Isso, se vocês forem refletir aí, certamente vocês vão lembrar de algum time ou alguma companhia que todo mundo era meio parecido, né? A Ambev era muito assim, eu sei que ela mudou muito, tenho grandes amigos lá ainda, mas ela era assim, né? Só funcionava todo mundo com o mesmo perfil e que olhava para o mesmo lado. E o que eu aprendi nos últimos anos é que a primeira coisa é você precisa aceitar, cara, que o outro é diferente e que, como vocês falaram, tem motivações diferentes. E há pouco tempo atrás eu li o livro lá do Satya Nadella, da Microsoft, o Apache F5, e ele conta a história da primeira convenção dele como CEO da Microsoft, e ele conta que ele teve dificuldade, né, de ter o papo com o time, porque ele tinha que fazer uma mudança, de fato, apertar o F5 e mudar a companhia de patamar, né, mudar a cultura da companhia. E um dos pontos que ele falou nessa convenção, me tocou muito, que foi o que te conecta à nossa cultura. Né? E aquilo me fez refletir bastante, porque eu acho que isso funciona bastante para essas gerações novas. Né? É a gente entender o que te conecta ao nosso negócio, à nossa cultura. Né? Isso funciona, acho que para qualquer geração, mas especialmente para essas que têm dificuldade, onde os sonhos são menos tangíveis, né? Menos palpáveis, como o Fabrício falou. No passado, você tinha o carro, a casa, você fazia o sorteio da televisão, da geladeira, e o cara corria atrás da meta para ganhar o prêmio lá no final do mês. Ainda tem, eu acho que o financeiro e o prêmio tangível ainda é um fator motivador, mas muito menos do que era no passado, porque hoje a gente vive numa cultura da abundância. O cara tem tudo, o cara tem internet, telefone, financia a casa dele, tem um carro. Então, o sonho palpável ele ficou mais próximo do que ele era no passado. Então, acho que é entender dentro do dia a dia dele, da personalidade dele, dos hobbies, daquilo que ele curte, o que conecta ele com o negócio. Assim, eu tenho muito claro o que me conecta hoje com a companhia onde eu estou trabalhando. Eu sou geração Y, né? Eu preciso ter esse motivador. Né? Então, acho que até os 37, 38 ainda é geração Y, né, Fabrício? Então, eu posso me inserir nesse público. E, de fato, é importante você ter essa conexão. Então, eu sei, por exemplo, que o nosso negócio, que está muito ligado ao desenvolvimento, não só à brincadeira, né, mas ao desenvolvimento da criança, ao aprendizado, tem muito a ver com as coisas que eu curto, com as coisas que eu valorizo, com a leitura, com o desenvolvimento, com o esporte. Então, eu consigo me conectar com o negócio. E eu acho que, muitas vezes, a liderança tem essa dificuldade de falar, cara, como é que eu vou conectar aquele cara com o meu negócio? Por exemplo, esse superintendente que a gente estava fazendo o papo antes aqui desse encontro, ele é um líder comunitário na igreja dele e um líder dos escoteiros lá da região dele.
Então, ele é um cara que se conecta com a companhia por vários motivos, vários. E, de fato, tem vários motivos que fazem ele se conectar com a companhia. E é legal que ele enxerga isso. E muitas vezes, principalmente para quem está no início da carreira, para a geração Z, Y, é difícil enxergar isso, né? Como é que eu me conecto com esse negócio? Então, acho que esse é um ponto interessante de explorar. Legal, legal. Eu vou pegar uma pergunta aqui, estou até respondendo aqui para o Marcelo, mas vou responder ao vivo. Marcelo, utilizar a ferramenta Shazam na equipe de vendas é um bom caminho? Cara, eu não conheço a ferramenta Shazam. Alguém conhece? Vocês dois? Já ouviram falar? Vamos ficar te devendo, esse é para o Marcelo. Cara, eu botei no Google aqui, cara. Fui olhando as perguntas, já botei no Google porque eu não conheço a ferramenta Shazam. Também não conheço. Vou ficar te devendo essa resposta, Marcelo, porque seria também, não seria legal eu falar de uma coisa que eu não conheço, né? Bem ou mal, dar uma olhada rápida e dar uma posição. Mas, Marcelão, acho que para não perder a pergunta do teu xará aqui, do Marcelo Hormans, da SK, eu acho que tem duas coisas que vale a pena comentar. A primeira delas é que acho que a ferramenta ela é importante, seja qual for o método. Tem que ter método. O método é importante para dar o guardrail, né? Você sabe, né, para onde ir, qual o caminho, te dá, principalmente para quem está aprendendo, é importante ter o método. Mas mais importante que o método, cara, é consistência, é aplicar dia a dia, repetição, é fazer o time acreditar. E uma das coisas que a gente não falou aqui, que, assim, antes de você começar um processo de coaching com quem quer que seja dentro do time, tem um método lá do Lencioni, para quem já leu lá os 5 disfunções do time, que tem a pirâmide lá da confiança, do conflito. Cara, é difícil você começar a dar um coach a alguém que você não tem uma relação de confiança ainda, né? Então, fica a provocação aqui para o próximo papo, Marcelo, que legal falar do método, mas tem um passo atrás, né? Que é você, de fato, construir a relação com o time para, de fato, ter efetividade, seja em qual método você escolher. Esse foi o tema do workshop anterior. Eu não estava aqui. Então, você perdeu, mas vai estar lá no YouTube do Vendedor Alfa amanhã, tá legal? O workshop anterior tratava exatamente disso, na questão da liderança das pessoas. Um dos 3 pontos essenciais é a confiança, o estabelecimento e a manutenção das relações de confiança. O ponto é importante, mas você tem razão. Primeiro começa lá e a gente começou por lá. Tá legal? Ótimo. Tem uma segunda pergunta de uma pessoa que eu não consigo ver o nome, aqui está como Moto G7 Play, e falou, esse gap tem realmente trazido aos gestores grandes dificuldades na administração e acabam fazendo com que o gestor, perca o foco real. O que fazer? Então, na prática, eu vejo muito essa questão nos clientes que eu atendo, onde os gestores de venda, eles estão aí sem saber, eu foco no curto ou no médio prazo, eu foco em desenvolver pessoas ou em fechar a meta imediatamente, né? Então, o gestor, ele fica, aquela história entre o mar e a montanha, quem sofre é o marisco, né? Então, ele está ali sendo puxado ou pressionado por forças diferentes. Eu queria responder essa pergunta. Quem fez a pergunta, se quiser escrever no chat aí, né? Quem é, eu falo o nome da pessoa. Mas essa pergunta tem muito a ver com a missão, o papel do gestor de vendas. E isso é um assunto muito pouco discutido. Fábio e eu conversamos bastante sobre isso, né? Logo que você estava para assumir a diretoria, e com o Fabrício também. Afinal, qual é o papel do gerente de vendas? Né? Afinal, o que ele tem que fazer? Porque à medida que você tenha claro o papel que você desempenha, fica mais fácil sobre definir aonde que você vai colocar as suas prioridades e principalmente dividir o percentual do teu tempo. Vou gastar X% com pessoas, vou gastar Y% com os maiores clientes, vou gastar Z%, enfim, essa divisão, pelo visto foi o Maurício, né, que colocou a pergunta. Eu acho que a gente tem que voltar num debate com a organização, cada organização define esse papel, né, do gestor, e o que a organização espera do gestor.
Então, a minha sugestão é cobre da sua organização, que publique. Olha, o que você espera de mim? Porque muitas vezes eu espero que você faça chover, traga as estrelas e muito mais, né? Então, não dá para fazer tudo isso. O gerente de vendas realmente tem, muitas vezes, uma cobrança excessiva no seu perfil. Olha, você tem que fazer isso, mas tive uma ideia hoje, vai lá e faz isso também. Eu sou o maior defensor de uma definição clara de papéis, onde o gestor ele tem que ter clareza no nível dele, seja regional, seja um gestor de loja, seja um distrital na indústria farmacêutica, não importa, tem a clareza de qual é o papel dele nessa jornada. Cara, esse, Marcelo, é um tema que dá outro workshop. Né? Porque, com certeza. de fato, se você for olhar não só em vendas, mas em qualquer função, né, em qualquer posição, assim, tem um gap muito grande, né, onde as pessoas, onde a gente contrata, abre uma posição e a gente nem sabe o que a gente espera do cara, né, da pessoa que está assumindo. Eu vi alguém comentando agora, pô, hoje a função do gerente de vendas é ser bombeiro. Mas isso, é porque Maurício, a gente deixa, mas é porque você deixa, né? A gente também aprendeu a ser bombeiro. O que a gente precisa fazer é combinar melhor o jogo, porque a gente combina mal o jogo normalmente. É o que você está falando. Se a companhia não me dá qual é o papel que ela espera de mim, eu preciso ir para a companhia e falar, vamos lá, isso aqui, cara, fazer chover, fazer o sol, eu não consigo fazer isso aqui. Né? Não tem super-herói, cara. Tem definição clara de papel, de objetivo, cara, onde você quer chegar. E assim, N exemplos, se a gente sentar aqui para falar só disso, né, que dão errado e que não seguem essa cartilha. Parece simples, mas quando entra no dia a dia, esse é um problema recorrente. Né? Você sentar para qualquer pessoa do seu time e perguntar o que a gente espera de você, boa parte não sabe responder. É isso aí. Bom, Juliana, passa a última pergunta gravada e a gente vai continuar aqui com o pessoal do QIA. Olá, Marcelo, tudo bem? Gostaria de fazer uma pergunta e te pedir uma opinião de um assunto que é muito importante nos dias de hoje. Nós, gestores, cada vez mais temos que trabalhar com colaboradores com sonhos diferentes, metas de vida diferentes, muitas vezes pensamentos diferentes e até classe econômica diferente. Como lidar com esses temas e essas diferenças para sincronizar todos em busca de um objetivo comum, que é a produtividade da empresa? Fabrício, você pode... Ela é uma pergunta parecida, né? Eu acho que a pergunta é diferente. Está falando mais de diversidade do que de faixa etária, mas a resposta é similar. Mas se você pudesse... Não sei se tem alguma história interessante aí, porque você trabalha em empresas onde há diversidade, eu entendo, né, que haja um investimento na diversidade. É mais fácil, né, trabalhar com uma equipe mais homogênea. Só que esse mundo já acabou, já era, perdemos esse mundo. Nós estamos no mundo da diversidade, né? Eu acho que, na verdade, é mais ou menos na mesma linha, né, que a gente falou, né? Então, é conhecer cada um e poder trabalhar nessa individualização. Mas a diversidade, na verdade, é um ponto positivo, né? Porque é da diversidade que surgem as ideias diferentes, né? Como o Fábio falou, se for todo mundo muito igual, a chance de ter a mesma ideia e todo mundo pensar igual é muito grande. Então, você tendo essa diversidade, né, de classe social, de passado, de experiências, né, enfim. Então, a diversidade em si ela é muito positiva, mas você precisa poder extrair dela esse benefício, que é trazer as ideias, né, para uma discussão e você conseguir aí, talvez ter visões diferentes, enfim, soluções diferentes e aí chegar no resultado diferente. Mas é um pouco na mesma linha, tem que tratar individualmente, né, tentar dar a visão ali, né, o norte para a equipe, mas cada um vai ter uma forma diferente de absorver aquilo e de tratar. Então, de novo, falando aí a língua de cada um, entendendo as motivações de cada um para poder aí lidar e todo mundo está performando ali no seu máximo. Legal. Tem uma pergunta aqui específica para o Fábio, né? Se você pode dar um exemplo de repetição que você já aplicou, aí um exemplo mesmo. Cara, assim, eu li a pergunta há pouco tempo e estava tentando lembrar de algum
de algum exemplo específico. Mas aqui, quando eu falei da repetição, é para deixar mais claro, aí usei o exemplo lá da Ambev, mas dá para usar o exemplo de qualquer método que você tenha, né, qualquer programa que você tenha, né, ou de coach, ou de desenvolvimento do time. Normalmente, né, você tem a cartilha que você precisa seguir e as pessoas têm dificuldade de seguir a cartilha. Né? As pessoas sempre vão dar um jeito. E o brasileiro gosta de desviar a cartilha, ser criativo e é pouco disciplinado. E eu acho que, quando eu usei o exemplo da repetição, eu quis dizer o seguinte, cara, se tem um método, que é um bom método, seja qual for, né, e para quem está aprendendo, principalmente, usa o método, repete ele várias vezes para você se desenvolver naquilo. Então, lá no caso pegar a Via Varejo. Na Via Varejo, trabalhei lá 1 ano, tinha um programa de gestão, lá, modelo de gestão de lojas, modelo operacional Via Varejo. E ele tinha uma série de práticas de gestão, né, do gerente de loja, desde rotinas operacionais até rotinas, né, de coaching com o time. O que eu percebia? Eu percebia que aquele gerente, né, ou aquela gerente de loja que assumiam, pegavam o método, acreditavam no método e usavam ele de maneira repetitiva e disciplinada e com consistência, de fato, além de produzir melhores resultados, eles também aprendiam, e daqui a pouco ele podia até deixar o método de lado. Porque esse é o bacana, né? Quando você repete, daqui a pouco você começa até a melhorar o método. Então, isso serve para tudo. Eu vi o Fabrício falando de tênis, eu também jogo tênis. Né? E eu sou um jogador médio, mas tem um negócio que eu faço bem mesmo, que é sacar. Por quê? Porque eu, quando era moleque, ficava lá 2, 3 horas na quadra, sozinho, embaixo do sol, treinando 200 saques. Cara, não tem jeito, a hora que você repete, aquele negócio fica automático, natural. Isso serve para qualquer coisa. Então, eu não lembro quem perguntou aqui sobre a repetição, mas foi isso que eu quis dizer, tá? É pegar o método, de fato, e repetir ele. Confiar o no método, Alessandro né? Porto. A pessoa precisa confiar no começo, confiar, né? Porque antes de ter o resultado, como você falou, né? Aquele exemplo de daqui 4, 5 meses você começa a ver o resultado, mas no começo você precisa confiar e usar o método, é importante. Concordo. É isso aí. Tem um vídeo, Fabrício, um vídeo interessante do Cinec, eu acho que boa parte da turma de vendas gosta do Cinec, né, como exemplo, e ele é um vídeo que rodou bastante nos últimos tempos, que é ele falando sobre a consistência, né? Aí ele fala um pouco sobre o relacionamento, né, sobre a consistência no relacionamento, ele fala sobre escovar os dentes, né? Cara, se você escovar os dentes todo dia, o que vai acontecer? Nada, não vai acontecer nada na tua vida, né? Mas se você não escovar, cara, você vai ver o que vai acontecer. E a cada 6 meses, 1 ano, você vai no dentista e ele te dá algumas técnicas ali do como que você pode fazer melhor para cuidar. E quando a gente vem para um momento como esse que a gente está agora aqui, é mais ou menos vir para o dentista, né? Vem aqui, debate, discute um pouco, reflete, para levar isso para o dia a dia. Mas você não vai ver resultado amanhã. Não vai ser depois de amanhã. Vai ser daqui a 6 meses, daqui a 9 meses, se você fizer isso com consistência. Ele fala bem disso. Quem existe a teoria das 10 mil horas também, né? Que tudo que você faz por 10 mil horas, você ganha consistência. 10 mil horas é bastante. Uma hora acontece, cara. Do academia. O cara vai para academia, 30 dias, não vai acontecer nada. 60 dias, nada também. Mas se você for por 90, 120, de repente as coisas começam a mudar, a balança, o ponteiro começa a mexer, mas precisa de tempo. Tem jeito, não tem mágica, cara. Isso aí. Eu vou fazer uma penúltima pergunta, a gente já está chegando ao final aqui do encontro. Fabrício, essa é para você, a última foi para o Fábio. Como mudar a cabeça, essa pergunta é boa, hein? Como mudar a cabeça da equipe de vendas que só consegue enxergar pontos negativos? Falta mercadoria, preço concorrente e nunca enxergam os pontos bons, né? E o que precisa fazer para mudar isso? E o que precisa fazer para mudar isso? O poder de um vendedor tem em mudar e acaba contaminando a equipe, né? Então, quer dizer, você tem aí, a gente sabe do que ele está falando, né? Tal como o anônimo aqui, mas, enfim, se quiser se identificar, mas é isso mesmo. Esse é um problema bom, né? Porque eu vivo isso também. Tem muito de vendedor que também fica reclamando que está faltando produto, o concorrente faz coisa, né, tem um preço mais baixo, enfim. Uma das coisas que eu venho trabalhando muito com a equipe, né? E na própria empresa, hoje nós estamos trabalhando muito a questão da cultura.
E uma das técnicas que eu tenho discutido não sei se você já ouviu falar dos círculos da influência, né? Então tem um modelo que eles falam lá que no centro está o que você controla, um pouquinho afastado está o que você influencia, e mais afastado ali está o que está fora do seu controle, né? Então, que é uma zona de reclamação. Então, eu sempre trago, né, quando eu estou conversando com a equipe, começa o muro das lamentações, porque eu acho que isso, na verdade, é até uma coisa do ser humano, né? O ser humano, ele tem a tendência, não estou falando que é do vendedor, mas eu acho que o ser humano tem essa tendência de buscar, né, onde está o perigo, né? Talvez eu acho que a gente vivia nas florestas aí tentando sobreviver, então a gente fica sempre buscando onde está a coisa errada, onde está o perigo. Então o nosso cérebro já é um pouco tendencioso. Mas quando eu trago sempre essa discussão, eu falo assim, o que está no seu controle, o que você pode influenciar e o que realmente é zona de sofrimento, né? Porque eu só vou ficar aqui lamentando e não vou conseguir fazer nada. Então, eu sempre tento trazer eles para o que está no nosso controle. Então, beleza, ok. Esse é um fato, esse aqui também é outro fato, o concorrente tem um preço mais baixo, tem mais vendedor deles na rua do que a nossa equipe de vendas, então, tudo isso. E aí, quais são as opções do que está no nosso controle, o que nós vamos fazer com isso? E aí você tira, né, aquele pensamento da falta, né, de ficar só pensando no que está dando errado, para talvez começar a pensar no que a gente pode fazer para mudar um pouco daquela situação. Então é um pouco do modelo de vítima. E hoje um outro ponto legal que a gente está tratando muito na empresa a gente tem um modelo que a gente chama de acima e abaixo da linha, né, e é um exemplo típico, assim, quando a gente começa a se vitimizar. Então, por exemplo, você quer chegar numa reunião que é 9 horas da manhã, mas você chega atrasado, né? O que normalmente a pessoa fala? Poxa, foi o trânsito, né? Peguei um trânsito, então você sempre tenta colocar a culpa no terceiro. Então, a gente está trabalhando muito isso na cabeça das pessoas para falar o que está no nosso controle, o que você poderia ter feito diferente. Então, as perguntas, né, quando você faz o processo de coaching, pergunta o que você poderia ter feito diferente, né? Podia ter colocado o relógio para despertar mais cedo, saído meia hora antes, você sabia que tinha trânsito? Sabia. Então, você bota a pessoa para pensar de uma forma um pouco mais, né, do que está sob o controle dela e não se vitimizando e se colocando, né, nessa situação aí de sofrimento que ela não consegue sair, porque ela fica naquele looping ali, não sai dali. Então, é um trabalho, né, o coaching pode ajudar nisso, mas também um trabalho com a equipe, sempre trazendo, e eu tenho usado isso bastante e tem funcionado. Legal, legal. Para terminar, tem uma pergunta aqui que está direcionada para mim, mas, enfim, nós temos só 2 minutos, não podemos só nos perder, mas quem fez a última pergunta foi a Simone de Bauru, da SK. E aí o Marcelo, então, faz a pergunta sobre, em relação a vendas, o coaching pode ser feito para desenvolver competência dos vendedores. Você entende que as mesmas técnicas podem ser usadas para conduzir os leads no processo comercial? Essa é uma pergunta boa, rapaz, gostei. Essa é uma boa. Então, vamos lá. Primeiro, qualificar um pouco a pergunta. A pergunta é se eu posso usar esse mesmo método para o processo de qualificação de leads. E leads, todo mundo, né, colocar na mesma página, é aquele pipeline, o funil de vendas, que está na fase inicial do pipeline, até chegar à conversão ali, o fechamento de negócio, um cliente que vai passar, a gente vai passar a fornecer, né, por exemplo. Então, a resposta, na minha opinião, deixa eu pensar um pouco aqui. Posso falar então? Vai falando, se você tem alguma coisa na ponta da língua, fala que eu vou pensar aqui se é sim ou não. Eu acho que sim. Na verdade, assim, o que eu vejo é que a gente já pode para um outro tema que é técnicas de vendas, né? Mas você, querendo ou não, a parte de técnicas de vendas, você é um coach do seu cliente, né? Porque você vai ajudar ele a resolver um problema. Então, o teu produto está ali para resolver algum problema que ele tenha. E aí, como é que você ajuda ele a enxergar que o teu produto pode ser a melhor solução para o problema dele? Então, você consegue usar um pouco de você sendo um mentor ou coach, e eu já estou vendo muito essas técnicas de venda têm evoluído bastante, e você ser um mentor do seu cliente é muito melhor do que você chegar lá e para vender para ele, né? Então sempre tem aquela sensação de eu fui vendido, né? Então a pessoa me convenceu, né? Mas hoje eu acho que é o contrário, é você ser o coach ou o mentor desse seu cliente para levar ele, né? Então qual que é o teu problema, né? Onde você está hoje, né? Qual que é a sua situação atual, qual que é o seu objetivo, né? E dentro disso, como que o teu produto ou o teu serviço pode ajudar essa pessoa a atingir esse objetivo. Então você pode ser um coach do seu cliente, sim, na minha opinião. Eu vou concordar com você, Fabrício. E acho, eu estou até olhando a minha própria jornada, né? Vou dar um exemplo, eu gosto de exemplos, eu quero fechar com uma história. Então,
que basicamente eu estou hoje com 2 clientes, potenciais clientes, onde eu estou fazendo exatamente isso. Marcelo, você que fez a pergunta, né, sobre a conversão de leads. Então, agora tem um ponto que o Fábio colocou que é muito importante. Eu primeiro ganhei o direito de fazer isso. Eu estabeleci uma relação de confiança, uma relação de autoridade no sentido de que eu tenho a capacidade de ajudá-lo e a relação de confiança no sentido de integridade, de que eu estou ali de fato para ajudá-lo, independentemente do processo de venda, eles já entenderam isso. E à medida que isso, eu passei por essa fase inicial da relação de confiança, aí de fato entrei no processo de coach. São 2 clientes grandes, ambos faturam mais de 5 bilhões, na verdade bem mais do que 5 bilhões de reais por ano. São 2 clientes grandes, onde eles me convocaram para participar de 2 processos de desenvolvimento de equipes para ajudá-los a construir o processo. E eles não me contrataram ainda. E aí eles começaram um processo de contratação, tá? De conversão. Eles estão deixando de ser leads para serem clientes. Então, acho que o Fabrício tem razão. Eu estou vivendo essas 2 histórias, mas tendo muito cuidado de que não começa no alinhamento de objetivos, como começa o coach, né? Esse processo que a gente falou hoje, mas começa na fase anterior, que é no estabelecimento da relação de confiança, né? E nessa relação de confiança... Marcelo, talvez não no alinhamento, mas no entendimento, né, dos objetivos da outra parte, né? Porque acho que você pode fazer as 2 coisas, né? Estabelecer a relação e entender o que ele precisa, porque nem ele sabe. Né? Sim, nem sim, ele sabe, exatamente. sim, Você sim. ajuda ele. Mas para ele te ouvir, ele tem que passar pela fase 1. Tem que né? ter a parte Então, a segunda fase, que é a empatia, que foi tratada no workshop passado também, né? Começa com a confiança, vai para a empatia, que é esse processo, e aí só então a gente realmente tem o processo de poder falar e ser ouvido, né? E aí entra o coach. O coach. É um bom gancho para uma próxima live para falar de técnicas de vendas e... Não, legal, eu acho que vamos deixar anotado aí, provavelmente aí, outubro, novembro, a gente pode pensar em alguma coisa nessa direção. Pessoal, já são 8h33. Eu tinha um chefe, cara, um líder, mas era o meu chefe, né? E ele falava o seguinte, cara, você quer ser key account? Key account bom é o key account que bate a meta do cliente. E para você bater a meta do cliente, cara, vai lá sentar na cadeira dele 1 semana, 2, 3. É isso aí. Entende o que ele precisa, entende o dia a dia dele, a vida dele, onde dói, no que o chefe dele está apertando ele, cara. Exatamente. Você vai bombar. Cara, e essa é a melhor dica, cara, que ele me deu. Fantástico, A partir fantástico. do momento que eu deixei de me preocupar com as minhas metas e fui me preocupar com o Days on Hand do cara lá na Walmart ou no Carrefour, na época que eu era key account, né, com as metas de share deles, bicho, ficou muito mais fácil a minha vida. É isso aí. Legal, legal.